O Nordeste é uma das regiões mais pobres do Brasil. Após o apogeu da indústria açucareira, somada ao deslocamento do vice-reino do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, ocorreu a mudança do eixo político-econômico do país. As regiões Sul e Sudeste passaram a receber mais investimento e atenção por parte do Estado em detrimento do restante da nação. Dentre os estados nordestinos, um dos mais pobres é a Paraíba. A industrialização seguiu precária durante todo o Império e primeira metade do século XX. Os setores industriais paraibanos eram voltados para o atendimento do mercado interno, com fábricas artesanais, pequenas unidades domésticas ou semi-rurais, próximas da extração das matérias-primas. A proximidade das matérias-primas e incentivos fiscais favoreceu os setores têxtil, couro, calçados, minerais não metálicos, produtos alimentícios, bebidas e produtos de higiene e limpeza. Setores manufatureiros de baixa qualificação da mão de obra e baixo investimento em tecnologia. Essas condições só mudariam após a chegada da política de incentivos fiscais e dos programas de profissionalização do ensino superior paraibano. As primeiras unidades fabris surgiram no fim do século XIX, especificamente com a instalação da primeira máquina a vapor em 1882. A Companhia de Tecidos Paraibana nasceu em 1891, a Companhia Industrial Cimento Brasileira em 1892 e a Companhia Tanoeira e Restilaria Mecânica Paraibana também surgiu nesse período. Segundo o artigo escrito pelo geógrafo e economista Alisson André Oliveira Cabral, a industrialização do Estado pode ser dividida em três etapas a saber, abro aspas. A industrialização do Estado pode ser dividida em três períodos, do final do século XIX até a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, com a instalação das primeiras manufaturas, de 1960 ao final dos anos 1980, quando a indústria paraibana se expandiu, beneficiada pelos incentivos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste Sudene, e dos anos 1990 aos dias atuais, como resultado da guerra fiscal entre os estados brasileiros. Fecho aspas. Na década de 1960, a participação da indústria no produto interno bruto da Paraíba era baixíssima, menos de 10%. A agropecuária e o setor de diversos dominavam os outros 90%. O primeiro ocupava mais da metade do PIB. Suas fábricas empregavam em média cerca de 20 funcionários. No censo demográfico de 1920, havia 251 fábricas que empregavam 3.035 funcionários, ou 13 funcionários por unidade. Em 1939, o setor têxtil empregava 68% dessa mão de obra. A economia paraibana sofreu com gargalos e deficiências econômicas. Dentre elas, destaca Cabral, abro aspas. Por ser uma região pobre e pouco desenvolvida economicamente, o Nordeste não era dotado de estradas em boas condições de tráfego, os portos eram desaparelhados, a mão de obra desqualificada para a indústria, os empresários descapitalizados, não havia distritos industriais, consequentemente a produtividade era baixa e os custos de produção altos eram em relação ao Sudeste. Além desses fatos, acrescente-se os efeitos de longos períodos de estiagem sobre a agricultura e a pecuária e, portanto, sobre a população e a economia. Fecho aspas. Questão da seca é importante no processo de industrialização da Paraíba e na criação da Sudene. No combate às secas, foi criada a gênese do que viria a ser superintendência. Em 1956, foi criado o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, o GTDN. No ano seguinte, foi substituído pelo Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, o CODENO. A SUDENE foi criada em dezembro de 1959, durante o governo Juscelino Kubitschek. Sua sede fica em Recife, Pernambuco. Seu primeiro superintendente foi Celso Furtado, que é um economista paraibano. O órgão possui um conselho deliberativo, o CONDEL, composto por 11 governadores, secretaria executiva, mais equipes técnicas e administrativas. Essa superintendência foi responsável por uma série de ações, sendo a mais relevante delas os incentivos fiscais por meio do Sistema 34/18, ou Sistema 3418. O economista, o economista Antônio Rocha Magalhães descreve esse modelo, abro aspas. O mecanismo de incentivos fiscais, adotado para promover o desenvolvimento industrial do Nordeste, foi criado em 1961 pela Lei 3.995, de 14 de dezembro, que aprovou o primeiro plano diretor da SUDENE. O artigo 18 dessa lei estabeleceu que as pessoas jurídicas de capital totalmente nacional
localizadas em qualquer ponto do país, poderiam deduzir 50% do imposto de renda a pagar, desde que os recursos provenientes dessa dedução, juntamente com igual parcela de recursos próprios, fossem aplicados em investimentos industriais no Nordeste. Em 1963, através da Lei 4.239, de 27 de junho, que aprovou o segundo plano diretor, esse benefício foi estendido às empresas de capital estrangeiro que operavam no país. O mecanismo passou a ser conhecido como Sistema 3418, em função dos artigos respectivos das duas leis que o instituíram. Fecho aspas. A lei que criou a Sudene ofereceu outros incentivos fiscais para empresas que se instalassem no Nordeste. Dentre eles, estava a isenção parcial ou total do imposto de renda de modo temporário, além de isenção de impostos de importação de máquinas e equipamentos. Além disso, havia financiamento de longo prazo com favorecimento de taxas pelo Banco do Nordeste do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Diferente do que algumas pessoas propagam, né? A Sudene não atua exclusivamente no Nordeste. Os estados fundadores são os 9 estados nordestinos, de 1959, isso é fato. Mas 2 estados do Sudeste também foram inclusos parcialmente, Minas Gerais e Espírito Santo. Parte desses estados também está no que é denominado Polígono das Secas, que é uma grande área do semiárido brasileiro que sofre com as constantes secas. A característica de diferenciação do sistema 3418 para o Nordeste foi aos poucos diminuindo. Primeiro, pela inclusão da Amazônia. Segundo, pela inclusão de setores de abrangência nacional como turismo, pesca e florestal. O volume de recursos aplicados no Nordeste diminuiu, assim como seu poder diferenciador nos investimentos nordestinos. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá gostando do vídeo até aqui? Deixa um like, comente e compartilhe para ajudar na divulgação. Sempre se inscrevam, pessoal, porque assim vocês demonstram para o YouTube e deixem like também, porque o YouTube entende que esse vídeo é interessante e vai mandar para outras pessoas. E são vídeos que são embasados com referências acadêmicas, técnicas, científicas, apresentação de dados. Então, se você puder, você vai estar ajudando na divulgação científica. Na década de 1970, foram criados 2 programas que iriam modificar a forma dos incentivos fiscais. O primeiro nasceu do Decreto-Lei nº 1106, o Programa de Integração Nacional, PIN. Ele absorvia 30% dos incentivos fiscais de regiões e setores. O segundo foi o Decreto-Lei nº 1178, de 1971. Ele criava o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulos à Agroindústria do Norte e do Nordeste, Proterra, que ficou com 20% dos incentivos fiscais. O Sistema 3418 continuou apenas com 25% dos incentivos fiscais. O Decreto-Lei nº 1376 de 1974, a alocação de recursos passou das mãos privadas para as públicas. É preciso diferenciar o Sistema 3418 do Sistema de Fundos de Investimento como o Fundo de Investimento do Nordeste, o FINOR. No Sistema 3418, havia a dedução direta do imposto de renda de pessoa jurídica. O valor deduzido seria reinvestido na indústria nordestina. A Sudene tinha a função de gerir e fiscalizar. A alocação de recursos era atribuída ao setor privado. O investidor, após ter o seu projeto aprovado pela superintendência, contactava os depositantes dos incentivos fiscais para captar recursos para seu projeto. O investidor emitia ações, em sua maioria preferenciais, sem direito a voto. Com os fundos fiscais, essa dinâmica mudou bruscamente. A partir de 1974, não haveria reinvestimento direto, haveria um fundo de investimento. A gestão seria da Sudene, mas os gestores dos fundos seriam os bancos regionais. No caso do Nordeste, o BNB. A Sudene indicava os projetos e o BNB emitia as ações do projeto, administrava as carteiras do FINOR. Em vez da dedução, os depositantes recebiam certificado de aplicação incentivo fiscal, o CAIF. Eles eram trocados por cotas de ações do FINOR. Nesse caso, os depositantes eram mais acionistas que sócios. O FINOR não foi o único meio de incentivo fiscal criado pelo governo federal. Na década de 1980, surgiu o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, gerido pelo Banco do Nordeste. A Paraíba não foi exclusivamente dependente de fundos de investimento e incentivos fiscais federais.
No início da década de 1960, no governo de Pedro Gondim, foi criado o Distrito Industrial de João Pessoa. No fim da década, no governo João Agripino, foi criada a Companhia de Desenvolvimento do Estado da Paraíba, Sinep, além do Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba, Fundesp, que atendia pequenas e médias empresas, descreve Cabral sobre a década de 1980. Abro aspas. Em 1986, foi criado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Paraíba, FAIM, com a finalidade de conceder incentivos financeiros para implantação, relocalização, revitalização e ampliação de empreendimentos industriais considerados de interesse para o desenvolvimento do Estado. Nos anos 1990, o benefício foi estendido aos empreendimentos turísticos e comerciais. O FAIM é o principal mecanismo utilizado pela Paraíba na chamada guerra fiscal, que desde o início dos anos 1990 tem caracterizado a política de atração de investimentos adotada pelos estados brasileiros. Fecho aspas. Com os projetos aprovados pela Sudene, a Paraíba diversificou a sua economia. Foram instaladas no estado fábricas de fogões, plástico, produtos de limpeza, papel e celulose, além de calçados. Um dos seus principais artigos de exportação é justamente os calçados, né? Você usou uma sandália do pé? Você vivia pisando no estilo paraibano e nem sabia disso. A do pé foi comprada em 2007 pela Alpargatas, que também é dona da Havaiana. Então, se por acaso você já usou uma do pé ou está usando uma Havaiana hoje, você está ajudando a indústria paraibana. Em 1980, a Paraíba já contava com 366 indústrias de alimentos e bebidas, 114 de vestuário e 27 de calçados. O governo federal investiu em infraestrutura. Isso possibilitou o surgimento do Parque Tecnológico da Paraíba, em Campina Grande. Apesar dos esforços, a indústria paraibana teve baixa participação na economia nacional. Na década de 1970 a 1980, a indústria de transformação subiu de 45,10% para 78%. Serviços industriais de utilidade pública flutuaram entre 5% e 6% no período. O setor da construção civil foi cíclico durante as décadas, muito dependente das obras públicas financiadas pelos fundos de investimento pelo governo federal. Em 1970, era de 49,10%, e já em 1980, o patamar ficou em 3,80%. A indústria extrativa mineral, ela é a mais baixa, sempre ficando abaixo de 1%. De 1960 a 1990, a participação do setor primário no PIB foi a que mais diminuiu. O setor secundário e o setor terciário aumentaram, exponencialmente. O desempenho da industrialização da Paraíba nos anos 2000 sofreu com a substituição da Sudene pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste, ADN, fato ocorrido no governo de Fernando Henrique Cardoso. Lembrando que o governo de Fernando Henrique Cardoso foi responsável por algumas mudanças, econômicas bem grandes, como privatização de empresas públicas, diminuição de investimentos em setores variados e diminuição do poder de algumas agências públicas. Em 2007, no segundo governo Lula, a Sudene foi recriada, mas sem o mesmo ímpeto de antes. O FINOR também havia sido extinto e foi substituído pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE. Esse fundo, gerido por bancos públicos e privados, financia cerca de 80% dos projetos no semiárido. A indústria paraibana necessita desses incentivos fiscais para se manter relevante. Abaixo podemos ver uma estimativa do histórico de incentivos fiscais realizados pela Sudene na Paraíba, da sua fundação até o ano de 2026. O setor econômico mais beneficiado foi o de energia renovável, com 16,1 bilhões de investimento. Paraíba já possui mais de 2 gigawatts de capacidade instalada e cerca de 75% de sua matriz energética vem de fontes eólicas ou solares. O setor com o maior número de projetos aprovados foi a indústria têxtil e confecções, com 112 projetos, ocupando o segundo lugar de investimentos. Embora o setor calçadista, cimentos, materiais de construção e a indústria de alimentos e bebidas tenham mais projetos aprovados que a energia renovável, possuem bem menos investimentos, que é uma coisa bem interessante. Mesmo com a instalação do parque industrial, diversificação econômica, melhoria na qualificação da mão de obra e infraestrutura,
A Paraíba continua com péssimos índices. É a sexta maior economia do Nordeste, porém ocupa o 19º lugar no PIB nacional. A renda per capita anual é quase a metade da do Brasil. O setor de serviços concentrou grande parte da economia paraibana. Em 2022, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH da Paraíba, era de 0,658. Em 2024, 35% dos domicílios paraibanos recebiam Bolsa Família, quase o mesmo valor que o da região Nordeste, que é de 34,6%, duas vezes a média nacional, que é de 18,7%. A Paraíba viu avanços industriais e socioeconômicos, mas ainda enfrenta problemas para manter o seu crescimento econômico e desenvolvimento social. Talvez muito disso venha da guerra fiscal, porque os estados do Nordeste e do Norte estão em desvantagem com esses estados. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva. Deixa aqui um comentário se você já usou uma sandália do pé. Eu usei muita sandália do pé, não sei se era original, mas eu usava. Então deixa um comentário aí, deixa um comentário o que é que você conhecia da história da Paraíba. Se você quer mais vídeos falando sobre a Sudene, eu vou ter muito prazer em fazer. E até o próximo vídeo, pessoal.